Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima semana, ótimo mês, ótimo ano. Que esse ano de 2023 venha ser um ano abençoado para vocês e vós outros, para todos da sua família. A paz do Senhor Jesus para todos. Amados, eu gostaria de vos trazer uma pequena porção aqui da palavra de Deus para você nessa tarde, para beneficiar você com esta palavra maravilhosa, que é eficaz. Ela é uma espada aguda de dois gumes, penetra a alma e a divisão e os pensamentos do coração. Serve para discernir, os pensamentos do coração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Em Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 14, eu gostaria aqui de trazer uma breve reflexão para vocês dentro desta temática, dessa palavra que alguns cristãos evangélicos, principalmente aí nessa área apostolado, dessa nova modalidade aí, gospel, gospel, está deturpando, está distorcendo o evangelho de Cristo. E aqui dentro desse versículo eu quero aqui entregar algo revelador para vocês. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus venha também ter misericórdia de você. Vamos ler Hebreus capítulo de número 12, do versículo de número 14. Segui a paz com todos. Amém? Segui a paz com todos e buscais a santificação, porque sem a qual jamais verá ao Senhor Jesus. Em outra versão, irmão, diz assim: ao Senhor nosso Deus. Vou colocar a Bíblia aqui, viu? Que ela é um pouco meio pesada, Ela é uma Bíblia de estudo. Ela é uma Bíblia defesa da fé, viu? Traduzido pelo padre João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia de estudo pentecostal, defesa da fé. Uma Bíblia de estudo. E eu quero aqui explicar sobre esse assunto que Deus, ele ordena, o Espírito Santo de Deus, ele orienta, ele aconselha o escritor, desconhecido, que até hoje, alguns teólogos, chega a comentar que tem alguns escritos de Paulo aí, em Hebreus. Eu mesmo, eu não acredito, porque pela forma de escrever, todo mundo ele pode ter um quê, de uma interpretação imitando a outro que interpreta do mesmo jeito, é algo temático, não significa que são as mesmas pessoas. Amém, irmãos? Eu até entendo um pouco esses teólogos modernos, desse mundo filosófico, aonde estamos aí vivendo essa pós-modernidade, aonde existe aí uma antissocial democrático na área, principalmente na área religiosa, distorcendo o evangelho de Cristo, pregando um outro evangelho. E Paulo ele já nos alertou sobre isso, A gente temos que ter cuidado, irmãos. Em Gálatas 1, no capítulo 1 de Gálatas, está lá escrito. Eu não estou lembrado agora o versículo, mas é no capítulo 1 de Gálatas. Se a memória não me falha, parece que é no versículo 9, é no 11 ou é no 6. Está no capítulo 1, está no capítulo 1 de Gálatas. Ou é no versículo 8. Eu não estou lembrado não, mas eu só estou lembrado que é no capítulo 1 de Gálatas, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, que se vier um outro evangelho a não ser o de Cristo, não o receba em sua casa. Considere-se anátema. Amém?
Tenha muito cuidado, irmãos, com esses falsos evangélicos, esses falsos profetas pregando profecias fora da Bíblia. E eles chegam a dizer, irmãos, eles chegam a aplicar uma doutrina antibíblico, usando aí uma temática de ensino pedagógica, né, e psicológica ao mesmo tempo, usando uma psicologia barata, né, barato mesmo a psicologia, e tentando aí convencer as pessoas que o Evangelho de Cristo é da maneira como eles estão pregando, e que se vocês vierem para cá e estiver conosco, se você fizer parte da nossa comunidade, você está salvo. E isso é uma heresia muito grande, irmãos. Isso é antibíblico. Existem alguns assuntos extra-bíblicos, existe, mas qualquer história fora da Bíblia, de alguns escritores como Flávio José, né, que é um dos teólogos mais comentados nas salas de teologia, que a gente deve até aceitar algumas teses, alguns assuntos de ensinos teológico interpretativo, né, onde eles interpretam e esquece que a própria Bíblia ela é de alta interpretação, ela se interpreta por ela mesma, não precisa outro evangelho, uma outra pessoa interpretando a Bíblia do jeito como eles querem. E a Bíblia ela tem que ser interpretada da maneira como está na palavra, como diz o livro do Apocalipse, não pode aumentar um tio e nem pode tirar. Amém, irmãos? Então, quando o escritor ele escreve essa palavra, segui a paz com todos, me chamou a atenção, irmão, e 2 pontos que eu acho interessante dentro deste assunto, desta ordem, desta ordenância de Deus através do escritor. Quando o Espírito Santo ele direciona o escritor a colocar em primeiro lugar, seguir a paz com todos. E aí eu fecho esse parênteses para abrir um, já para fazer o primeiro questionamento e uma primeira pergunta para vocês que me seguem, que ouvem e que conhecem a Bíblia. Se por acaso acontecesse, porventura, o escritor tivesse colocado: buscais a santificação primeiro e depois seguir a paz com todo. Olhe para cá. Não estava certo também não, irmão? Hein, minha irmã? O que é que você acha? O que é que você acha? Você acha que se santificar primeiro e depois seguir a paz com todos dá certo também? O que é que você acha? Deixa aí nos seus comentários. Deixa um likezinho aí, ó, no meu canal Livros para Adorar. Amém? Deixa um joinha e deixa aí nos seus comentários o que é que você acha. Buscar a santificação primeiro é o correto? Ou seguir a paz com todos é o correto? O seu entendimento e o meu entendimento, eu creio que muitos poderiam estar agora no momento pensando aqui: rapaz, buscar a santificação primeiro que é o correto. É mesmo, irmão? Será que é mesmo? O que é que a Bíblia diz? Vamos lá de novo para a Escritura? Vamos lá? Vamos lá, abra aí sua Bíblia aí. Tão fácil ficar citando versículo aqui, você ficar só me ouvindo, né? Abra sua Bíblia aí, meu irmão. Vamos comer Bíblia. Uma vez eu falei para um irmão ali: irmão, pega o Salmo 23, rapaz, mastiga, coma. Rapaz, ele arrancou, literalmente, ele pegou a folhinha, sabe? Daqueles Novo Testamento pequeno, sabe? E tirou a folhinha, mastigou, comeu e tomou água. Aí chegou a mim e disse que ainda tomou com água. Falou pra mim que ele comeu o Salmo 23. Segui a paz com todos. Olha aí o que está escrito na Escritura. Primeiro, segui a paz com todos. A parte B do versículo 14, né, do capítulo 12 de Hebreus, né?
capítulo 12, o versículo 14, na parte B do versículo, aí segue a segunda ordem. E depois buscais a santificação. Aí tem a terceira palavra, a terceira orientação. Porque sem a qual jamais verá a Deus. É Bíblia. Você quer ficar com o seu jeito de você entender a palavra do seu jeito? Ou você quer entender do jeito como está na Bíblia? Deixa aí nos seus comentários aí. Deixa os seus comentários. Pode deixar nos comentários aí no meu canal Livres para Adorar. Me ajude aí a entender bem essa palavra. Me ajude. Bora estudar mais a palavra. Bora. Lá no livro de João 8,32, Jesus disse assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A gente só é liberto, irmão, a gente conhecendo a verdade. E a verdade é isso aqui, ó. A verdade, olha aqui a verdade aqui, ó. Palavra de Deus. Amém? Bíblia Sagrada. A verdade está aqui, irmão. No reino animal existe verdade lá. No mundo do esporte existe verdade lá também. Amém? No mundo da ciência, né? Da religião, no mundo jurídico, político, da educação, da segurança, da saúde, da ciência, em todas as áreas existe verdade lá. Mas nenhuma dessas verdades elas vão salvar eu e você. Só quem salva, irmão, é a palavra de Deus. Amém? O resto é dar bom dia a cavalo. É como dizem no interior do Matuto, aqui na região do Seridó, do Rasnov, Rio Grande do Norte. Quem fala demais tomou água do Chucai. E quem fala muito porque já está dando bom dia a cavalo. Então, irmãos, não seja um jumento, um incrédulo, um cavalo. Não seja um burro, um ignorante. Entenda o que a palavra de Deus fala, meu amado e minha amada. Vamos se converter, irmãos. É tanta gente convertida na placa da igreja. É tanta gente pegada na doutrina, né, de usos e costumes. Esquece, irmão, que isso tem um valor? Tem. Existem verdades ali que ajudam a gente a ser uma espécie de um representante de Cristo na terra, através de se vestir, através do linguajar, do comportamento, cuidar bem da família, dar um bom testemunho. Tudo isso existe valores nisso, né? Existem alguns princípios ético, moral, social, familiar, espiritual e também na área ministerial. Todas as áreas há verdades, mas a única verdade que liberta é Jesus. Aí Jesus vai e diz aqui em João 8,32: e se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre? Você quer ser liberto? Você quer ser salvo? Obedeça a palavra de Deus, a palavra do homem. Se você obedecer, eu e você, se nós continuar obedecendo ao homem, nós vamos estar todo mundo perdido, iremos todo mundo para o inferno. Falei bem com todas as letras para você entender. Você quer viver o caminho largo ou o caminho estreito? Mateus 7, versículo 12 e 13 e 14 está lá escrito, mostrando lá o caminho largo e o caminho estreito. Qual o caminho que você quer entrar? Qual o caminho que você quer seguir? A quem você quer obedecer? Aí você pode até dizer, irmãos, mas é melhor nós obedecer do que sacrificar. E a Bíblia manda nós obedecer um homem, se for de Deus. Se ele for um homem de Deus, e cheio do Espírito Santo, e cheio de conhecimento aqui, ó. Se ele estiver cheio das escrituras aqui, ó. Se ele tiver base bíblica aqui no que ele estiver te ensinando, receba, meu irmão, e toma posse, e siga. Porque Deus, ele mandou nós marchar. A ordem de Deus é para marchar. Agora, se ele estiver pregando uso e costume, pregando dogmas, estatuto criado pela convenção, né? Que versículos isolados na Bíblia, eles criam pilares de doutrina para amarrar, para prender, para fazer de escravo as pessoas.
botar medo nas pessoas, para as pessoas se tornar religioso, hipócrita, fariseu. Tenha cuidado, irmão, porque as igrejas, existem muitas igrejas que estão pregando dessa maneira, pregando, né, que se você não guardar um certo padrão, se você não tiver um certo nível, né, de comportamento nas vestes, no falar, né, se você não fizer parte daquela convenção, você está desligado do céu, você não vai entrar no céu. E Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém, irmão. Quem vai separar a ovelha dos bodes, quem vai separar o trigo da palha, o joio do trigo, vai separar é Jesus. Enquanto isso, até lá, a nossa obrigação como servo de Deus é levar a verdade, levar a palavra de Deus. Amém? Por isso que o Espírito Santo pede para o escritor colocar primeiro, seguir a paz com todos. Amém? Você está fazendo isso? Você está praticando já na sua casa, na sua família, no seu bairro, na rua da sua casa? Você já está procurando a se esforçar a seguir a paz com todos? Se você tiver, irmãos, você está seguindo a ordem de Deus na sua vida. Seguir a paz com todos. O Salmo 133 e o verso 1, o salmista diz assim: "Ô tão bom e quão suave é, ou fosse, né, que os irmãos vivam, ou que os irmãos vivessem em comunhão ou em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão." Irmãos, eu e você temos que fazer a nossa parte. Temos que procurar seguir a paz com todos. Uma vez fazendo isso, aí a gente vai para o segundo estágio. A gente vai se santificar. Porque uma vez santificado, irmão, aí a gente vai poder santificar outros que precisa ser santificado. Essa é a revelação desta palavra das cartas aos Hebreus, Hebreus 12, 14. Se você for ver o 15, né, está dizendo que nós não podemos sufocar o Espírito Santo. Em outra versão, não podemos entristecer, como diz Efésios capítulo 4, versículo 27, não dê lugar ao diabo, e no 30 diz: não entristeçais, né, o Espírito Santo. Não entristeça, ô meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo. Como é que nós devemos entristecer? Como é que nós sabemos que estamos entristecendo o Espírito Santo? É não perdoando. Quando você não perdoa alguém, você está entristecendo o Espírito Santo, irmão. Quando você pode ajudar e não ajuda, Tiago 4,17, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você fecha a mão e você não estende a mão, você não lança teu pão sobre as águas, como diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, lança teu pão sobre as águas. Quando você não está fazendo isso, quando você não está abrindo os olhos daquela pessoa que está indo para o abismo, você está pecando, irmão. E você não está em conformidade nos padrão bíblico. Não está. Segundo lugar, depois que nós procura seguir a paz com todos, aí nós, em segundo lugar, nós temos que se santificar. Se santificar, Joel 1, versículo de número 14, está lá escrito. 3 coisas lá, ó. Tirar um dia de proibição, um dia de jejum e um dia de oração. E depois buscar as pessoas de perto e de longe e forçar todos a entrar na casa do Senhor. O reino de Deus é tomado à força, irmão e minha irmã. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Dê glória a Deus. Dê glória a Deus por isso. Amém? Depois que nós estiver se santificando, a santificação ela serve também para vir um quebrantamento de espírito. A santificação ela serve para nós seguir, né, a nossa vida menos pecando. Não significa que nós não vamos mais pecar. Lá em Romanos 8:1 está escrito lá uma palavra que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você estiver aqui, ó, nesta palavra, se você estiver praticando a palavra, estiver praticando o amor, a caridade,
se você estiver perdoando, se você tiver sensibilidade de entender isso, se você estiver vivendo em igualdade, né? Buscando comunhão, paz, sendo tolerante, né? Não sendo preconceituoso, invejoso, hipócrita, fariseu, falso. Se você não tiver essas características de Satanás em você, se você tiver as características de Deus em você, essa santificação sua, Deus ele vai receber. Agora, se você estiver santificando, se santificando no jejum, indo para a igreja, subindo no monte, jejuando, se consagrando, lendo Bíblia, e não estiver vigiando, irmão, você está fazendo sacrifício de tolo. Esse é o terceiro ponto. Tenha cuidado para você não estar praticando a palavra de Deus da maneira errônea, né? Errado. Seja um adorador de Cristo, seja por excelência, seja manso, como Jesus chegou a dizer ali em Mateus 11, 28 e 29. Jesus disse assim, venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Foi Jesus que falou isso. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Então aprenda com Jesus. É importante nós obedecer um homem de Deus, irmão? É importante. Eu não estou dizendo aqui que não é para você não obedecer o seu pastor. Eu não estou dizendo isso. Não destroça a minha palavra. Amém? Porque senão você vai pagar preço. Não toque em mim, que eu tenho um dono. Eu não tenho autoridade de tocar em você. Você também não tem autoridade de tocar em mim. Então me respeite e se converta. Amém? Presta atenção no que eu estou falando. Por que eu estou bravo, irmão? Porque eu vejo tanta hipocrisia no nosso meio, tanto fariarismo. Eu vejo tantas pessoas egoístas no seu ministério, bloqueando o ministério da pessoa, cortando as asas do ministério da pessoa, inviolando os passos da pessoa, queimando a pessoa por trás, puxando o tapete, falando mal. Não tem coragem de vir na cara, irmão, e falar, dizer aonde que eu estou errando para poder me ajeitar. Eu me ajeito. Meu irmão, eu sou humilde, meu irmão e minha irmã. Eu sou humilde para me consertar. Quando alguém vem, puxa minha orelha, diz, irmão Ivanês, você está errado aí. Não é assim. O Evangelho de Cristo fala assim, 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 assim. Me exorte, mas com a palavra eu recebo. Eu não estou exaltando você aqui com as minhas palavras, não. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou exaltando você aqui pela palavra. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que eu estou te exaltando. Porque essa palavra, primeiro, antes de eu estar falando isso aqui, primeiro eu fui exaltado por ela. Primeiro eu recebi, tá compartilhando, tá entregando a revelação de exortação, de conserto. Amém? Venham todos aqueles que estão cansados. Vá para Jesus, meu irmão e minha irmã. Você está cansado? Você está fadigado? Uma coisa eu aprendi essa semana, e eu quero compartilhar com você essas duas frases. Que é aquele que busca, né? Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Aquele que busca perfeição, logo logo se cansarão. Mas o que busca ser justo se descansam, consegue descansar no Senhor, não se cansa. Por isso que em Isaías 40, versículo 31, né, está lá escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa como de uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afatigarão. Faça como lá nas cartas de Pedro está escrito, irmãos. Lá em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, está lá escrito: lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de vós. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, urgindo e bramando como leão, e buscando alguém que possa tragar. Vigia, meu irmão, vigia, 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 vigia. Vigia, meu amado e minha amada. Antes de tudo, vigilância. Por isso que aí o Espírito Santo vai e diz para o escritor aos Hebreus, para que as pessoas primeiro sigam a paz com todos. O apóstolo Paulo, ele dá até uma orientação, irmão, que essa orientação que ele diz tem a ver com esta palavra de Hebreus,
Tem duas atitudes que você tem que tomar aí. Siga a paz com todos. Aí o apóstolo Paulo vai escreve em Romanos 12, versículo 18. Se for possível, tenha-se paz com todos. Olha a diferença da orientação que Paulo dá com a orientação que o escritor dá. Aí no versículo 21, aí o apóstolo Paulo diz assim: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal fazendo bem, meu irmão e minha irmã. Se alguém lhe persegue, se alguém fechou a porta, como fecharam as portas aqui em Coas Novas, para mim, as portas se fechou, cortaram as asas do meu ministério aqui em Coas Novas, mas Deus, ele vai restaurar. Deus, é Ele que restaura, irmão. É Ele que restaura a asa quebrada. Se você não está voando muito, se você está voando baixinho como eu estou voando baixinho. Se você está voando baixinho, vamos continuar. Mantenha esse padrão baixinho. Mantenha perseverando. Continue perseverando. Vigiando, perseverando, obedecendo a palavra, praticando a palavra, cuidando bem da família, dando bom testemunho. Começa a fazer isso. Dessas outras coisas, não se embarace com nada. Deus, ele vai colocar no lugar. Aquilo que estiver fora do lugar, é só Deus que pode colocar. Você não pode. Se o fardo está pesado, se a cruz está pesada, siga em frente com ela, pedindo força a Deus, pedindo discernimento, pedindo sabedoria. Você vai chegar lá. Eu também vou chegar lá, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão e minha irmã? Amém, irmão? Depois que a gente se santifica, aí a gente temos que usar a santificação para santificar outros, né? Para levar a palavra de salvação, uma palavra de conserto. Primeiro a gente tem que se consertar. Para eu tirar o argueiro do olho do meu irmão, primeiro eu tenho que tirar a trave que tem no meu olho. Eu tirei essa trave, eu tinha uma trave no meu olho, irmão. E Deus arrancou essa escama. Essa escama, ela caiu por terra. Do jeito como Deus fez com Paulo, Deus fez comigo. Deus tirou a escama da ignorância, da falta de liberar perdão, do egoísmo, da soberba, do orgulho. Isso são tudo escama. E essas escamas, só Deus que pode tirar. E Deus está tirando hoje escama, essas escamas maldita da sua vida. Deus, ele está quebrando maldição na tua vida. Deus, ele está restaurando o seu lar, sua casa, sua família. Você crê nisso, minha irmã e meu irmão? Então dê glória a Deus aí. Amém? Dê um amém, pelo menos. Se você é tradicional, tudo bem. Diga amém. Mas se você é pentecostal, glorifica, dê glória a Deus. Dê uma rajada de língua estranha. Bota esse demônio para fugir da tua casa, irmão. Esse demônio do medo, esse demônio da frieza espiritual. Bota esse capeta para sair dentro da sua casa. Satanás não pode com você não, meu irmão e minha irmã. Maior é o que está conosco. Amém? Se 11 mil demônios vierem contra nós, 1000 cairão à nossa esquerda, 10 mil à nossa direita. O salmista, no Salmo 91, verso 7, está escrito essa palavra. 1000 cairão à nossa esquerda, 10 mil à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Foi o Senhor que falou ao salmista, para o salmista dizer isso. Descanse no Senhor. Faça como diz o Salmo 37, verso 4 e 5. Entregue tua casa ao Senhor, entregue teus caminhos ao Senhor, entregue tudo ao Senhor, e tudo mais o Senhor, Ele o fará, Ele vai fazer. Entregue a tua vida a Deus, entregue teus caminhos ao Senhor, entregue sua família, sua casa, suas finanças, entregue tudo na mão de Deus. Deus, Ele vai saber como lhe dar a você a direção, para você saber administrar e ministrar, e o nome do Senhor com certeza será glorificado. Amém, irmãos? Concluindo aqui esta palavra, não se esqueça, irmão, não se esqueça que antes de nós se santificar, precisamos primeiro seguir a paz com todos. Se for possível, tenha-se paz com todos. Então, uma vez nós fazendo isso, irmão, aí a gente busca a santificação. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, fala sobre a língua, né? Está lá escrito que se o homem conseguir controlar a sua língua dentro da sua boca, consegue controlar todo o seu corpo e ainda alcança a estatura de um varão perfeito. Se você quer alcançar através dessa santificação que você está fazendo, de oração, de jejum, de obediência na palavra de Deus, se você está fazendo isso, irmão, pode ter certeza que você vai estar sendo uma ferramenta
amolada, preparada, capacitada, lapidada por Deus para lapidar outro, para preparar outro, para capacitar outro. Você e eu temos que ser um canal de bênção, não um canal de maldição, não um tropeço, mas sim uma bênção de Deus para abençoar outras vidas com a palavra, com a oração, com o conselho, estender a mão e ajudar, abençoar, ter paz uns com os outros, procurar sempre ter aquele autocontrole, irmão, né? Ser longâmio, né? Eu e você tem que ser longâmio, temos que ter benignidade, né? Temos que ter a capacidade de discernir o bem do mal. Nós temos que vigiar, irmão, na terra, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Não vamos brincar de ser crente. Vamos buscar a nossa vida se santificando no jejum, na oração e na obediência da palavra, dando bom testemunho, cuidando bem da família. Vamos só fazer isso, irmão. Deixa as outras coisas, não se embarace com as outras coisas, porque Deus, ele vai, no momento certo, no tempo de Deus, Deus, ele vai dar a minha e a sua vitória. Não procure ser uma pessoa religiosa, procure ser uma pessoa pacífico, procure ser uma pessoa humilde, manso, compreensível, tolerante, né? Amém, irmão? Aquele que busca perfeição vai se cansar. Se cansa, irmão. A perfeição só que pode dar em nós é Deus. É Ele que aprova, Ele que nos coloca na prova e depois nos aprova. Ele complica, descomplica e depois aprova. É só Deus que pode fazer isso. A gente temos que se esforçar, fazer a nossa parte. Não naquela ideia, né, de dizer, não, eu vou buscar e vou ser 100% perfeito. Só teve um homem que andou na terra, que era 100% homem e 100% Deus. Foi Jesus. Foi o único que não pecou. Andou no meio dos pecadores, comeu no meio dos pecadores, não andava nos palácios, só andava no meio da pobreza mesmo. Andava no meio daquela multidão pobre, que era, a maioria delas ali era rejeitada pela própria sociedade de Jerusalém daquela época, né, toda Palestina, né, Nazaré, Cafarnaum, Judéia, né, os judeus não se davam, né, com o povo da Samaria, os samaritanos, né, sofria na mão dos judeus, né, os samaritanos, foi os que, teve um samaritano que chegou a acudir um judeu, irmão, um camarada da Judéia, hospedou na hospedagem, pagou, e ainda disse, quando eu voltar, se o dinheiro não der para cuidar bem dele, não se preocupe não, quando eu chegar de volta, que eu passar aqui, eu pagarei o restante, se caso o dinheiro não der, mas trate bem esse homem. Ali ele era ali um representante de Cristo, era ali a aparição de Cristo na vida daquele samaritano. Jesus, ele foi um bom samaritano. Eu e você temos que ser um bom samaritano, irmão. Nós temos que estar aqui para curar as feridas, não para abrir mais feridas. Eu tenho feridas, eu tenho uma lacuna dentro de mim, que eu peço todo dia a Deus que Ele me cure, que Ele me sare, que Ele me restaure, que Ele me lapide, que Ele me forje com um ouro e uma prata forjada dentro do fogo, para tirar toda a impureza. Eu e você precisamos de ser tirado todo dia esta impureza de nós, essa iniquidade que tem no nosso coração, né? O medo, né? Que é um dos maiores demônios que existe, é o demônio do medo. Medo da gente dar um primeiro passo. A gente tem medo de tomar decisões. Alguns tomam decisões precipitadas, colocam a carroça na frente dos bois, né? Dá um passo, uma de cá a perna, se arrebenta. Depois ele fica botando culpa em todo mundo, fica botando culpa até no cachorro, até no gato, fica botando culpa em Satanás, né? Aí tudo que acontece, aí foi o cão, foi o diabo. Nem tudo é o diabo, meu irmão. Eu não estou sendo advogado aqui de Satanás, defendendo Satanás, não. Eu estou bem longe disso. Mas nem tudo que acontece na nossa vida, irmão, não é o cão, não é o diabo, não. Não é Satanás, não. É nós mesmo que procuramos. Quem lança vento, colhe tempestade, mas quem planta amor, colhe amor. Você quer ser perdoado? Perdoe. Mateus 7, versículo 12. Se vocês quiserem, né, ser compreendidos, começa a compreender o outro. Em Mateus 7, 12, olha o que Jesus falou lá, ó. Se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para você, fazer primeiro você primeiro. Porque essa é a lei dos profetas. Amém? Se você quer ser
compreendido, comece a compreender os outros. Se você quer ser abençoado, comece a abençoar. Comece a ter paz, comunhão. Por isso que Deus usou, o Espírito Santo de Deus usou o escritor para dizer isso. Antes de você buscar a primeira santificação, né? Primeiro siga a paz com todos. Por quê, irmãos? Por que está escrito dessa maneira? Porque se a gente se santifica, mas nós não estamos em paz com as pessoas, com os nossos irmãos, com pessoas de outras religiões, essa santificação que a gente está fazendo é em vão, Deus não recebe. Se você quer que Deus abra as portas, quer que Deus santifique a sua vida, para você ser uma bênção, ser a mão de Deus na terra, né? Boca de Deus na terra, eu e você temos que entender, irmão, que todos são falhos, igual como eu, nós somos fracos. O evangelista João, ele chegou a falar isso, que se aquele que disser que não tem nenhum pecado está enganando a si mesmo, não há verdade em vós. Se buscais paz, comunhão com todos, e dizer eu amo meu irmão e odeia ele, o amor de Deus nunca teve no seu coração não, irmão. Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, está lá escrito, ó, se tu vir um necessitado precisando e você podendo e não ajuda, o amor de Deus nunca teve em seu coração. Mas se você não deve amar o seu irmão, irmãos, foi Jesus que falou essa palavra. Irmãos, não ame o seu irmão só por palavras, assim por obras. A fé com obra, e a fé sem obra ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer que as portas se abrem, comece a agradar a Deus. Obedecer o homem, irmão, tem um limite. Obedecer a Deus não há limite. Obedecer a Deus não tem fronteira, não tem barreira, não tem pino, não existe regra, não tem limite. Para você obedecer a Deus, faça como diz lá em Ezequiel 47, versículo 1, 2, 3 e 4. Pode ler lá que você vai ver Ezequiel ali medindo ali as medidas, né? As 4 medidas do rio ali, né? Deus ele mostrou para Ezequiel aquela 4 medida ali, né? Ezequiel não consegue passar, homem nenhum consegue passar, mas Deus ele deu força e Ezequiel passou. Na 4ª medida do rio, era uma correnteza, era forte, mostrando a Ezequiel ali que o homem ele é limitado. O homem ele só pode ir até, depende da força de cada um, até onde tem, né, a sua capacidade. Uns têm 5 talentos, né? Outros só tem 1, uns têm só 2. Quantos talentos você tem, irmão? Eu tenho 2. Eu tenho 2 talentos e eu tenho que usar para multiplicar, para o nome do Senhor ser glorificado. E o primeiro talento que eu tenho é o talento que é o dom da palavra, que Deus me deu para eu pregar a palavra do Senhor Jesus. E o segundo talento é estar, irmãos, procurando a cuidar bem da família e ter paciência para ouvir também os outros e ser um bom conselheiro. Esse é o segundo talento. A gente aprender, irmãos, ouvir e saber como aconselhar aqueles que precisam ser aconselhados para sair do buraco, sair da depressão, sair do engano, sair do medo, levantar a cabeça e seguir em frente. A ordem de Deus é para marchar. A ordem de Deus não é para parar, não é para ficar no meio do caminho. Você não vai morrer na praia. Deus ele não vai, ele já enviou um barco para você, ele já enviou a salvação dele, ele já enviou, que foi o Filho dele, Jesus Cristo. Ele enviou Jesus para nos salvar. Nós já estamos salvos, irmão. Basta apenas agora nós se preparar, como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo, e esperar a vinda de Jesus, porque Jesus está voltando. Sabe por que nós se cansamos? Porque procuramos, irmãos, a ser perfeito. É só isso. Não procure, meu irmão, a ser perfeito. Procure ser justo. Procura ser justo. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor para todos. Não podemos viver no passado, porque quem vive no passado é museu. O mundo dá muitas voltas. O mundo nunca para de girar. Um dia nós estamos lá embaixo, outro dia estamos lá em cima. A vida da gente é igual como uma roda gigante.
Não importa a maneira que você se encontra hoje. Não importa se você está oprimido, deprimido, está com depressão. Não importa o cenário, o lugar geográfico. O que importa é que você tem que ter certeza, irmãos, que se Jesus venceu na cruz, se nós estiver com Ele, nós vencerá. No Evangelho de João 16:33, Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Viva para Ele, viva com Ele, Ele vai te ajudar a você vencer.